Olá, turma. Senti saudade de vocês, hein? Ficamos uns diazinhos sem aula aí, mas a semana que teve, vocês tiveram cursos, né? Não tiveram palestras? Então a gente não ficou aí praticamente quase 3 aulas, né? Desde o início. Então nós vamos iniciar o terceiro trimestre. Então, assim, para a primeira aula, para a gente fazer assim uma aula mais tranquila, eu fiz uma revisão. Quantos alunos tem na sala hoje? Quantos alunos tem na sala hoje, Gabriela? Uns 20, Pro, mais ou menos. Ah, então tá. Porque é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu fiz eu fui buscar o pessoal. Presta atenção um pouquinho aqui, só um minuto, tá? Eu fui buscar a última aula, né? E agora é a aula 9 e a gente vai fazer uma revisão daquilo que a gente viu lá atrás em relação às variáveis do fundamento do marketing. E nós vamos, na segunda aula, tem um questionário, que ele também é referente à avaliação que vocês fizeram no segundo trimestre, que vai valer 1 ponto, ele já está pronto, o formulário, ele já está disponibilizado aí no Classroom. Então, agora a gente vai fazer essa revisão e depois, na segunda aula, vocês vão fazer o questionário, tá? Ele está no formulário, já está prontinho ali, ele vale 1 ponto, beleza? É a nossa primeira atividade. Então, assim, hoje a gente vai dar uma olhada novamente nas variáveis que influenciam os fundamentos do marketing, né? Que são fundamentais para entender o perfil do consumidor e personalizar estratégias. Vamos voltar lá, sim, gente, uma revisão bem rápida. Olha, nós começamos, né, quando a gente, qualquer projeto, qualquer análise, qualquer documento que a gente vai montar em relação ao marketing, a gente primeiro precisa saber o quê? Quem é o nosso público? Como a gente vai saber quem é o nosso público e quais são essas variáveis que variam de pessoa para pessoa, né? Então, isso a gente precisa ter ali em mente que é necessário que a gente desenvolva um projeto, um questionário lá, uma pesquisa, para a gente poder avaliar a parte demográfica, tá? Então, o que é a parte demográfica? É o local aonde se mora, quem é o nosso cliente que está ali, né? Ou o nosso colaborador. A área que ele mora é uma área de pessoas de baixa renda, de alta renda, né? Que local é esse? Quem são os nossos fornecedores? Quem são os nossos concorrentes? Essas pessoas que estão próximas ali, ela tem condição de adquirir aquele produto que você vai trabalhar, aquela marca? Então, a gente tem que saber que idade eles têm, qual é o público, que faixa etária, né? Então, entra idade, renda, gênero, é mais homem, é mais mulher, dependendo do produto que você vai ofertar, dependendo da marca, dependendo do que você quer fazer, né? Estado civil e tamanho da família, tem um filho, tem 2 filhos? Então, tudo isso é levado em conta como variável na hora de você fazer um levantamento demográfico. Biológico, por quê? Biológico porque você vai estar avaliando a pessoa, né? Então, tudo isso a gente já viu, não tem necessidade que eu leia cada item. Então, a gente só está fazendo uma revisão. Porém, vai estar disponível, aí já está aí disponível no Classroom, para que depois, na hora de vocês elaborarem o questionário, vocês vão poder consultar, beleza? Percepção e aprendizado. Bom, então, eles moldam o consumidor. Então, a percepção
é para que você consiga trabalhar o tipo de consumidor. E aí entra a influência, né? Então, as experiências, as observações, para que você oferte aquilo que é de desejo, de vontade de adquirir do consumidor. Então, a percepção e o aprendizado moldam como os consumidores interpretam e respondem às mensagens de marketing, tá? Então, ali tem a diferença que traz ali a diferença, né? Que a percepção refere-se ao processo pelo qual o consumidor seleciona, organiza e interpreta informações. E o aprendizado, né, envolve os consumidores que adquirem e armazenam informações sobre determinados produtos e marcas. Aí entra o principal, quando eu vou adquirir alguma coisa. Motivação e emoção, né? Porque, na verdade, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho que estar motivado. Mas antes dessa motivação entra um monte de variáveis, né? Então, assim, os fatores que desempenham um papel crucial na decisão da compra, tá? Aí a gente trouxe a motivação, que são os impulsos internos que direcionam o comportamento do consumidor. E as emoções que influenciam nas decisões, né? Em relação à lealdade à marca. Nem sempre, né? Até que ele construa isso daí, a emoção que ele tem é o desejo que ele tem de adquirir alguma coisa que tenha qualidade e que caiba dentro do bolso dele. Para isso, a gente precisa de uma variável muito importante que é a atitude e a mudança de atitude, né? É entender e influenciar as atitudes do consumidor, né? Como chave para o sucesso do marketing. Esse é o que preconiza o marketing, né? Que a gente consiga influenciar o consumidor, fazendo com que ele mude a percepção ou mude daquela marca que ele utiliza para nós, ou que ele mude do gosto de determinado produto para um produto novo, ou para um produto que seja interesse da empresa, da marca, promover, né? Então, as atitudes são extremamente importantes nessa hora ali para o profissional que está desenvolvendo um projeto de marketing para alguém, né? São avaliações, sentimentos e tendências de comportamento em relação a algo. O marketing pode usar pesquisas e dados para entender as atitudes do consumidor e ajustar suas estratégias para alinhar-se com essas percepções, né? Então, assim, o que ele primeiro precisa ter um feedback, precisa conhecer, precisa saber os gostos, para daí depois ele levar o consumidor a uma mudança de atitude. Outra variável, personalidade, né? Os traços de personalidade, o estilo de vida. Então, toda aquela parte demográfica, ela ajuda muito e ela conta muito nessa hora, né? Que estilo de vida você tem? Né? O que você gosta? Muitas vezes, para a gente, determinados nichos que não são explorados, né, de segmentos que não são explorados, eles são pertinentes a um grupo muito fechado, que tem um gosto específico. Então, assim, o estilo de vida, ele influencia também muito em relação à forma daquilo que eu quero adquirir, daquilo que eu estou habituado, que eu busco, né, de oferta, e dentro de um comércio, dentro de um segmento. E daí a gente chega nessa aplicação das práticas das variáveis, né? E aí a gente, para implementar essas variáveis e estratégias, a gente precisa conhecer o segmento do mercado, né? Que aí entra as variáveis demográficas e biológicas. A comunicação personalizada, que é adaptar a mensagem na percepção da personalidade do consumidor, né? Conhecer o consumidor para você poder ofertar a comunicação para ele. O marketing emocional, que a gente já acabou de falar, em relação à motivação que leva o consumidor a consumir. E para tudo isso, a gente precisa principalmente monitorar as atitudes. A gente precisa acompanhar, conhecer,
ver gostos, interpelar, questionar, perguntar para o consumidor, né? Qual é a motivação dele, ou qual é o objetivo, qual é o desejo, para a gente poder ofertar, né? E compreender que essas variáveis interagem e ajudam a criar estratégias de marketing. Você conhecendo o teu cliente, você conhecendo o teu consumidor, você consegue organizar e planejar estratégias que beneficiem a empresa por segmento. Rapidinho, essas palavras, esse questionário aqui vocês já responderam, então vocês não vão responder essas perguntas, né? Porque é importante estudar o comportamento do consumidor, os exemplos, tudo isso vocês já fizeram, tá? No segundo bimestre. Então, hoje, nossa, terminei rápido demais isso aqui. Terminei rápido demais esse conteúdo aqui para vocês. Então, eu vou fechar ele e vou abrir lá no Classroom. Olha lá no Classroom eu disponibilizei, junto com essa aula, o questionário da aula 9. E coloquei a data lá, ó, 26, nossa, eu coloquei 26, 29, mas é 26/9. Depois eu arrumo lá. As variáveis que influenciam o fundamento do marketing e o perfil do consumidor. Então, eu tenho 10 perguntas ali, que elas não estão associadas somente a essa aula, mas que você lendo essa aula, você vai responder todas, tá? Elas não estão na sequência do conteúdo que vocês acabaram de ver. Porém, elas levam a esse conteúdo para você pensar, tá? Então, são 10 questões que estão em formulário lá no Classroom já, para vocês responderem. Respondam com tranquilidade, a gente vai corrigir, tem o valor de 1 ponto já, tá? Para a gente já começar o terceiro bimestre pontuando. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, professor. Vejam se conseguem acessar tranquilamente aí o formulário. Tem alguns que estão sem celular, pro. Pode fazer junto com o outro, só que daí tem que me passar o nome. Tá. Mas o seu deu certo, né? Ô, Pro, eles já não fizeram esse questionário com essas questões? Não, eles fizeram uma avaliação. Ah, ô, Pro, eles estão falando que tá igual as questões. Não, eles fizeram, ó, veja bem, esse questionário, ele foi usado no segundo bimestre para uma avaliação. Eu fiz uma revisão da última aula e esse conteúdo aí, dessa avaliação, se eles lerem essa aula, eles respondem com facilidade. Ele é só para eu saber se todo aquele conteúdo que a gente trabalhou, vocês conseguiram absorver. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais complexo, as perguntas que estão aí nesse questionário. Foram os mesmos da avaliação. Então, assim, vocês vão olhar ali, algumas vocês já sabem, mas outras vocês tiveram dúvidas porque vocês não tiraram 3 nessa avaliação. Eu não gostaria que vocês fossem lá e abrissem esse último questionário da avaliação. Eu gostaria que vocês fizessem com o conteúdo que vocês têm na cabeça aí. Respondessem da forma que vocês acham correto, para eu poder ter um feedback no segundo bimestre, até para recuperar algumas notas de alguém que está com nota baixa, para eu poder ter um feedback se vocês entenderam. Eu não gostaria que vocês fossem ver se acertaram ou não lá na avaliação.
Eu vou até pedir para que seja... Eu vou abrir ele aqui. Pro, mas são 15 formulários, né? Você olhou que está com o nome do... Aham. Ah, não, então tá certo, porque eles fizeram de 2, a maioria. Tá, todos eles já fizeram? Todos, agora já todo mundo já entregou. Então, vamos lá, ó. Eu vou falar para vocês quantas vocês acertaram. E aí, depois, como a gente tem ainda um tempo de aula, eu tenho duas perguntas que eu preciso que vocês respondam para a gente poder desenvolver um trabalho. Bom, a Maria tirou 10, acertou todas. A Natália acertou 7. A Isabelle e o Marcelo acertaram 9. A Isadora acertou 6. O Alexandre acertou 7. O Miguel, 8. A Laís acertou 9. A Bianca, 8. A Ellen e a Ana, 4. O Natan e o Enzo, 8. A Daiane e a Sabrina, 5. E o Brian, 6. E aí tem as que não tinham celular, que daí, dependendo com quem fizer, tiraram a mesma nota, tá? Então, 3 notas não estão aqui, porém, com os nomes que eu disse aí de quem acertou ou não, vão levar. Então, deixa eu dizer para vocês, nessa atividade aqui, deu para ver que vocês estão com a memória boa, né? Vocês lembraram do conteúdo que vocês fizeram lá atrás, e olha, tem praticamente 1 mês e meio que a gente fez a avaliação, e vocês conseguiram responder ela ali o mais certo possível. Então, já é um pontinho na avaliação, né? Já ajuda bastante vocês lá na hora da avaliação. Então, eu quero que vocês... Coloca para mim... Isso. Olha, eu quero que vocês peguem uma folha ou um caderno e respondam para mim isso aí, essa questão. O que é segmentação de mercado? Veja bem, ela não é resposta de uma linha, tá? O que é segmentação de mercado? A gente aprendeu tudo sobre segmentação. Eu estava dando uma olhada lá, aula 3, tem bastante coisa sobre isso também, tá? Então, assim, basicamente, nós aprendemos, quase todas as aulas a gente falou em segmentação. E depois que vocês responderem o que é segmentação, eu quero que vocês me apontem de forma assertativa, né, o perfil do consumidor de acordo com essas diretrizes. O que é a variável demográfica? O que ela aborda? Qual é o objetivo dela? Né? O que faz parte da variável localização? Ah, professora, faz parte o bairro. É só o bairro que faz parte da localização? E os fatores psicográficos? Os fatores psicográficos, nós acabamos de abordar pelo menos uns 3 dele nessa aula que a gente fez uma revisãozinha aí. Tá? Então, assim, para começar, nessa aula, a gente vai responder o que é segmentação de mercado. Gente, tenta lembrar e tenta colocar de forma bem clara. Vocês responderam no questionário agora, que tem bastante informação. Vocês viram a revisão de uma aula que tem bastante informação. E eu vou autorizar vocês a abrirem as aulas lá, que está tudo lá no Classroom, com exceção desses 3 alunos que podem fazer junto, né? Vocês responderem lá, consultarem. Porque vocês vão entregar para a Gabriela, coloca o nome de vocês, porque nós vamos trabalhar uma sequência. E ao final, daí eu vou devolver, a gente vai devolver para vocês, e vocês vão construir um documento. Ô, Pro, pode ser no celular e mandar também, ou tem que ser no fone?
Não, eu falei para eles que peguem um papel, o caderno, e podem colocar no caderno, porque lá na frente vai ter mais 2 perguntas. Não hoje, sabe? Vai ter mais 2 perguntas. E daí nós vamos construir um documento. Como é que estão? Muito difícil aí, gente? Hã? Gabi, como é que estão indo? Tem uns que já terminaram. Já terminaram? Tem alguns que não. Pergunte se uma dessas que terminou aí se pode apresentar pra gente. Pode sim, Pro. Ela vai vir, tá? Tá. Mas agora vai vir. Oi. Oi. Tudo bem? A primeira pergunta é o que é segmentação de mercado. A segmentação de mercado é a divisão do mercado em grupos com Não conseguiu? Gente, Tá escutando, tem que ser mais alto. Acho que você vai ter que começar, porque eu não consegui entender nada que você falou. Eu acho que é o microfone aqui em cima. eu vou ter que... Aqui tá melhor? Tá, agora tô te ouvindo. A primeira pergunta, o que é segmentação de mercado? A segmentação de mercado é a divisão do mercado em grupos com características semelhantes, com o objetivo de direcionar as estratégias de marketing para cada grupo específico. Demográfica, idade, gênero, renda, nível educacional, localização geográfica, família e profissão. Localização, região, estado, cidade, bairro. Fatores psicográficos, estilo de vida, personalidade, valores, atitude, interesses, opiniões e personalidade. Correto. Correto. Não era assim, qual era a perspectiva que eu tinha, assim, em relação a isso? Não era aquele básico que a gente estudou, tá? Por exemplo, era saber para que a segmentação de mercado serve para quê? Entendeu? Então, assim, mas você me respondeu ali por etapas, mas eu, na verdade, eu não sei se na hora de formular a pergunta, talvez, eu gostaria de saber a relevância, sabe, da segmentação. Então, assim, deixa eu ler uma coisa para vocês, né? A segmentação de mercado serve para que a empresa tenha mais relevância entre os concorrentes. Então, assim, eu queria saber essa relevância. Realmente, da forma como a gente aprendeu, ela está separadamente em grupos para que a gente possa avaliar. Por quê? Porque existem tipicidades, né? Cada segmentação tem uma, como é que eu vou te dizer, uma diferença, né, própria, assim, já importante e relevante para aquele segmento. Então, assim, lá na frente a gente vai ter que entender o que influencia determinados consumidores, né, dentro de um mesmo segmento, a terem comportamentos diferenciados. Esse é o objetivo da gente hoje perguntar o que é segmentação e vocês terem com muita clareza o significado, porque lá na frente vocês vão inserir o consumidor e aí a gente tem uma gama muito grande de interesses dos consumidores que até são bem diferentes dentro do mesmo segmento. E é por isso que eu queria que vocês respondessem. Mas você respondeu de forma correta com aquilo que a gente estudou, tá? Mas eu queria, assim, um pouquinho mais específico. Eu queria um pouquinho mais
claro, né? Claro, na verdade. Assim, de forma mais fácil de entender. Mas, enfim, o propósito ali que você colocou está certíssimo, está correto a resposta. Mais alguém? Tem mais alguém aí? Dá para a gente ouvir mais um. Dá para a gente ouvir mais uma abordagem aí. A Maria está acabando, Pro. Não sei se vai dar tempo. A gente tem um tempinho, daí eu escuto mais um, daí a gente encerra. Tá, ela está acabando já, tá? Eu vou disponibilizar um texto lá sobre segmentação, que eu acho bem interessante que vocês deem uma lida, porque lá tem assuntos interessantes assim em relação à segmentação. Lá na frente, quando a gente começar a trabalhar com esses clientes, vai ser interessante que vocês conheçam um pouquinho mais a fundo, né? Porque a gente ficou muito superficial em relação aos 4Ps, em relação aos segmentos. A gente foi muito incisivo, né? Segmento de sapato, segmento de roupa. E é um pouquinho mais que isso, né? Nós temos que trabalhar a fundo essa segmentação. Então, eu vou disponibilizar lá no Classroom à tarde um texto. Quando vocês tiverem um tempinho antes da próxima aula, vocês dão uma lidinha, tá? Porque lá na frente vai ser interessante, vai ser importante para vocês terem um conhecimento de um conteúdo a mais em relação a esse assunto. E também eu vou disponibilizar um exemplo lá, tá? Para vocês entenderem o que a gente quer atingir, qual é o objetivo que nós queremos atingir lá na frente, né? Qual é a nossa meta. Pro, as meninas vão apresentar, tá? Tá. Meninas, fala um pouco mais alto, o microfone é ali, não é aqui não. Aonde? Aqui em cima. Pode. Não, é só ficar mais perto. Tá me ouvindo? Tá. O que é segmentação do mercado? Consiste em identificar no mercado heterogêneo um determinado grupo de indivíduos com respostas. Acho que tem que falar mais perto um pouquinho, não estou conseguindo entender, ouvir tua voz. Pronto? Pode. O que é segmentação de mercado? Consiste em identificar no mercado heterogêneo um determinado grupo de indivíduos com respostas e preferências semelhantes de produtos. Conseguiu ouvir? Estou conseguindo ouvir. Tá, vou ler o resto. Tá. Espera aí um pouquinho que a Gabriela tá mexendo. Aí, deixa eu ver, ficar um pouquinho mais alto. Tá mais alto? Tá, pode falar. Tá, então acalma aí um pouquinho, peraí. Aí, pronto. Demografia. Refere-se a características estabilizadas da população como idade, gênero, renda, estado civil e tamanho da família. Localização. Envolve a análise do lugar onde os consumidores rendem e inclui região demográfica, densidade populacional, clima. Fatores psicográficos relativos a características psicológicas
e comportamentos dos consumidores como estilo de vida, tem personalidade, valores e crenças. Pronto. Tá bem? Entendi. Na verdade, se resumiu bem e é aquilo que a gente já falou sempre. Porém, vou chamar de volta, assim, para vocês. Quando você tem o telefone que você pode fazer pesquisa lá na aula que a gente ministrou, você não encontra com esse vocabulário, né? Então, assim, vocês resumiram do resumo mesmo. Então, eu vou disponibilizar lá um textinho para vocês fazerem uma pesquisa e aí eu vou colocar o modelo lá. O conteúdo de vocês que vocês fizeram aí está certíssimo. Ele foi resumido, ele está até, vamos dizer que o segmento está um pouquinho mais claro que a equipe anterior, de entendimento, tá? Então, assim, mas eu quero que vocês entendam que o que eu pedi, quando eu perguntei o que é segmentação, por exemplo, porque o restante está certo. O que é segmentação foi no sentido de que vocês colocassem as problemáticas também. Tá? Então, a gente vai trabalhar na segmentação, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa na próxima aula, eu vou disponibilizar um texto lá, tá? Mas, de qualquer forma, parabéns por terem apresentado e terem respondido certo, tá bom? Pessoal, dá uma atençãozinha aqui. Eu vou disponibilizar um conteúdo lá no Classroom para que vocês leiam. A partir daí, a gente vai trabalhar, eu acho que tem a necessidade de trabalhar mais a fundo um pouquinho a segmentação, tá? O que eu queria, assim, era um pouquinho mais do que vocês me responderam. O que vocês responderam está correto, porém, eu gostaria de ir mais a fundo um pouquinho. Mas isso a gente vai trabalhar em aula, tá? Então, por enquanto, eu vou encerrando. Tenham uma boa tarde vocês, um ótimo final de semana, até a próxima aula e fiquem com Deus.